Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Militar Global. Hoje vamos falar sobre Brasil negocia míssil para equipar Gripens e submarinos. E Brasil parou Estados Unidos com míssil poderoso. O Brasil está analisando uma possível aquisição do míssil de cruzeiro BrahMos NG, desenvolvido por uma joint venture entre a Índia e a Rússia, para integrar sua frota de caças Gripen e os submarinos da classe Riachuelo. Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desenvolvimentos mais recentes do mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores que movem nosso tempo. E lembre-se, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar à notícia. Com alcance estimado de até 800 km, o BrahMos NG Next Generation representa um dos armamentos mais modernos em sua categoria, capaz de atingir alvos terrestres e navais com altíssima precisão. As negociações entre Brasil e Índia sobre a possível aquisição do míssil ganharam visibilidade após encontros bilaterais ocorridos durante a cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro, em novembro de 2024. Durante a cúpula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, discutiram a ampliação da cooperação bilateral em áreas estratégicas como defesa, tecnologia aeroespacial e segurança. Segundo fontes diplomáticas, Lula demonstrou interesse específico em expandir a parceria militar com a Índia, destacando o potencial de intercâmbio tecnológico e aquisição de equipamentos de ponta. Em declaração oficial após o encontro, Modi afirmou: "Fizemos um balanço da nossa cooperação e reafirmamos o compromisso de fortalecer os laços em defesa, agricultura, biocombustíveis e ciência." Lula, por sua vez, reforçou a necessidade de fortalecer as parcerias de defesa e ampliar a integração Sul-Sul, especialmente com países emergentes que dominam tecnologias estratégicas. O BrahMos NG é uma versão mais leve e compacta do míssil BrahMos original, que foi introduzido em 2001. A versão NG foi projetada para ser integrada em plataformas com capacidade de carga menor, como caças leves e submarinos convencionais. O míssil é resultado de uma colaboração entre a Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa da Índia, DRDO, e a empresa russa NPO Mashinostroyenia. Com velocidade supersônica de até Mach 3.5 e capacidade de manobras evasivas, o BrahMos NG é altamente eficaz contra sistemas antiaéreos inimigos. O Brasil considera o uso do míssil tanto na Força Aérea, com os caças Gripen, quanto na Marinha, em submarinos da classe Riachuelo, uma versão modificada dos submarinos franceses da classe Scorpene. A classe Riachuelo faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB, firmado entre Brasil e França em 2008, e já conta com 4 unidades entregues até 2023. A integração do BrahMos NG nos Gripen é tecnicamente possível, pois o míssil foi projetado para ser compatível com aeronaves de médio porte. A Força Aérea Brasileira adquiriu 36 unidades do Gripen e da Saab, com entregas em andamento desde 2022. Segundo o jornal indiano Financial Express, a Índia vê com bons olhos o interesse brasileiro pelo míssil e avalia que essa cooperação pode incluir transferência de tecnologia. O BrahMos NG também está sendo adaptado para uso em submarinos do tipo Scorpene, o que facilita a integração com os modelos brasileiros da classe Riachuelo. A Índia já opera os mísseis BrahMos a partir de navios, sistemas terrestres e caças Sukhoi Su-30 MKI, e pretende incluir a versão NG em seus caças Tejas Mk2 e submarinos futuros. Para o Brasil, essa aquisição representaria uma elevação significativa no poder de dissuasão e na capacidade de projeção regional e estratégica. O míssil seria uma resposta direta ao avanço de ameaças na região do Atlântico Sul, bem como um reforço à soberania brasileira sobre a Amazônia Azul, a vasta zona econômica exclusiva marítima do país. O embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, afirmou em 2023 que a parceria com o Brasil é um exemplo brilhante de cooperação entre países do Hemisfério Sul. Ele também destacou a colaboração espacial entre os dois países, como no lançamento do satélite Amazônia 1 em 28 de fevereiro de 2021, com suporte da Agência Espacial Indiana ISRO. O Amazônia 1 é utilizado pelo INPE para monitorar o desmatamento da Amazônia em tempo real, reforçando a capacidade tecnológica brasileira em satélites de observação. A cooperação entre Brasil e Índia, portanto, vai além da área militar e se estende a outros setores estratégicos, como meio ambiente e segurança espacial. A Índia também demonstrou interesse em adquirir o avião cargueiro Embraer KC-390 Millennium, desenvolvido com tecnologia brasileira e em operação pela Força Aérea desde 2019.
Em contrapartida, o Brasil estuda os caças leves indianos Rautejas e os sistemas de defesa antiaérea ACAS, como parte de uma possível troca tecnológica e comercial. Ainda não há confirmação oficial do governo brasileiro sobre a assinatura de um contrato para aquisição do BrahMos NG, mas fontes do Ministério da Defesa indicam que as conversas estão em estágio avançado. Segundo analistas militares, a adoção do BrahMos NG colocaria o Brasil entre os poucos países do mundo com capacidade de lançar mísseis de cruzeiro de longo alcance a partir de aeronaves e submarinos. O míssil também pode ser equipado com ogivas convencionais de alta precisão, tornando-o ideal para missões de destruição de infraestrutura crítica e alvos estratégicos. A possível aquisição está sendo analisada em conjunto com o Comando da Aeronáutica e o Comando da Marinha, que estudam a viabilidade de integração e logística de manutenção. Se concretizada, a compra representará uma modernização significativa das Forças Armadas brasileiras, alinhando o país com as principais tendências da guerra moderna. A aliança Brasil-Índia no setor de defesa pode se tornar uma das mais relevantes do século XXI entre países emergentes, impulsionando o protagonismo do Brasil no cenário geopolítico global. Agora vamos para outra notícia. Brasil parou Estados Unidos com míssil poderoso. Em meio a uma guerra no Oriente Médio, um sistema de mísseis desenvolvido no Brasil chamou a atenção do mundo inteiro, e principalmente dos Estados Unidos. O Astro II, criado pela empresa brasileira Avibraz, foi um dos fatores que preocupou o comando da coalizão liderada pelos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo, em 1991. O Astro II, Artillery Saturation Rocket System, é um sistema de lançamento de foguetes de saturação, desenvolvido na década de 1980 pela Avibraz Aeroespacial S.A., uma empresa fundada em 1961, em São José dos Campos, São Paulo. Seu objetivo inicial era fornecer ao Exército Brasileiro uma artilharia moderna e móvel. O sistema possui capacidade de lançar foguetes e mísseis de diversos calibres, com diferentes alcances, podendo atingir alvos a até 90 km de distância. Ele é montado sobre veículos altamente móveis, permitindo uma rápida locomoção após o disparo, característica essencial em guerras modernas. Durante os anos 1980, o Brasil passou a exportar esse sistema para diversos países. Um dos maiores compradores foi o Iraque, então governado por Saddam Hussein. Entre 1983 e 1988, durante a Guerra Irã-Iraque, o regime iraquiano adquiriu dezenas de unidades do Astro II, que foram usadas contra tropas iranianas. Essa venda colocou o Brasil entre os 10 maiores exportadores de armas do mundo na época. O sistema Astro II, com sua eficiência comprovada no campo de batalha, consolidou a reputação da Avibraz no mercado internacional de defesa. Em 2 de agosto de 1990, o Iraque invadiu o Kuwait, alegando que o país havia exagerado na produção de petróleo, derrubando os preços e prejudicando a economia iraquiana. Saddam também buscava expandir seu domínio sobre os vastos campos petrolíferos da região. A invasão gerou uma resposta imediata da comunidade internacional. A ONU condenou a ação, aplicou sanções econômicas ao Iraque e exigiu a retirada das tropas. Paralelamente, os Estados Unidos começaram a mobilizar uma coalizão internacional para intervir militarmente. Com o acúmulo de tropas ao redor do Golfo Pérsico, iniciava-se a preparação para a chamada Operação Tempestade no deserto. No comando estava o general americano Norman Schwarzkopf, e no cargo de presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush. O Brasil, que mantinha fortes laços comerciais com o Iraque, sofreu o impacto das sanções. Metade do petróleo consumido no Brasil vinha do Iraque, e o país árabe era um dos maiores compradores de produtos brasileiros, incluindo o próprio sistema Astro II. Com o início da campanha militar em janeiro de 1991, os mísseis Astro II iraquianos tornaram-se um dos alvos prioritários da coalizão. Com sua grande mobilidade e capacidade de saturação diária, esses sistemas representavam um risco significativo para as forças da OTAN. O Pentágono reconheceu que o Astro II poderia causar grandes baixas se não fosse neutralizado antes do início das operações terrestres. Sua capacidade de disparar rapidamente e se reposicionar dificultava sua detecção e destruição por bombardeios aéreos. Tropas especiais dos Estados Unidos, Reino Unido e Israel foram enviadas em missões clandestinas para localizar e destruir os lançadores Astro II, além dos temidos mísseis Scud, de fabricação soviética. As operações de infiltração aconteceram principalmente no oeste do Iraque. O desafio era enorme. Mesmo com imagens de satélite e aviões espiões, encontrar os Astro II era como procurar agulhas num palheiro. Muitas unidades permaneciam ocultas, e algumas conseguiram disparar contra alvos aliados, causando estragos.
A força de impacto do Astro II foi sentida até pelos próprios aliados dos Estados Unidos. Seu uso obrigou os comandantes a adiar a ofensiva terrestre até que a maioria dos sistemas fosse destruída ou inutilizada, atrasando a entrada definitiva das tropas no território kuwaitiano. Foi somente em fevereiro de 1991 que a operação terrestre teve início. Com os Astro II parcialmente neutralizados, as tropas da coalizão avançaram com rapidez e retomaram o Kuwait em poucos dias, encerrando oficialmente a guerra em 28 de fevereiro. Apesar disso, o sistema brasileiro deixou uma marca indelével no conflito. Analistas militares e a própria imprensa internacional destacaram a eficácia do Astro II, chamando a atenção para a origem brasileira da tecnologia que resistiu à maior força militar do planeta. No Brasil, o episódio gerou debate sobre a posição do país no comércio de armas. A venda para o Iraque aconteceu antes da invasão do Kuwait, mas levantou discussões sobre responsabilidade e neutralidade em conflitos internacionais. A Avibraz, por sua vez, ganhou projeção mundial. Seu sistema foi considerado um dos melhores do tipo na época. Desde então, o Astro II passou por diversas modernizações, culminando no Astros 2020, uma versão mais precisa e de longo alcance. O Astros 2020 introduziu o uso de mísseis táticos como o SS-40G, com sistema de navegação GNSS, e o AVTM-300, um míssil de cruzeiro com alcance de até 300 km, desenvolvido em parceria com o Exército Brasileiro e apresentado ao público em 2021. Atualmente, o Astro II é utilizado por forças armadas de países como Arábia Saudita, Malásia, Indonésia e Angola. A sua precisão, poder de fogo e capacidade de mobilidade o tornam uma das armas de saturação mais eficazes da atualidade. O veículo lançador do sistema passou por mudanças. Saiu o chassi Mercedes-Benz e entrou o moderno Tatra 6x6, que oferece maior mobilidade, resistência e autonomia para as operações em qualquer tipo de terreno. Cada bateria do sistema é composta por 6 lançadores, 6 veículos de reabastecimento de munição e um centro de controle de tiro com radar, garantindo coordenação e máxima eficiência no campo de batalha. O sistema brasileiro tem se mostrado essencial na defesa territorial e também se transformou em um produto estratégico para a indústria nacional. É um exemplo de como o Brasil pode desenvolver tecnologia de ponta e competir no mercado global de defesa. Durante a Guerra do Golfo, a presença do Astro II mostrou ao mundo que o Brasil tinha condições de produzir equipamentos militares que realmente impactam conflitos de alta intensidade. Foi uma demonstração de força e competência técnica. Embora desenvolvido com fins defensivos, o Astro II se mostrou uma arma temida em campo aberto. A experiência na Guerra do Golfo consolidou seu prestígio e ampliou a confiança internacional na capacidade industrial brasileira. Hoje, o Brasil continua investindo no setor de defesa, com projetos como o míssil tático de cruzeiro, AVTM-300, e a expansão do programa Astros, colocando o país entre os poucos que dominam esse tipo de tecnologia. O legado do Astro II vai além do campo de batalha. Ele simboliza a capacidade do Brasil de inovar, competir, sobretudo, influenciar os rumos de conflitos internacionais com engenharia e estratégia. A Avibraz segue como referência no setor, mesmo diante de dificuldades econômicas e políticas. O sistema Astros representa um patrimônio estratégico nacional que continua sendo valorizado dentro e fora do país. Com o avanço do Astros 2020 de novos mísseis de precisão, o Brasil reafirma seu papel como um dos protagonistas na produção de sistemas de defesa do século XXI. E tudo começou com uma ousada ideia nacional: criar um míssil brasileiro temido até pela maior potência militar do planeta. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com amigos. Não esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!